Então, bora lá. Então, hoje a gente vai ler o capítulo 4, né? Como enfrentar os problemas que a perturbam. Então, o que que ela fala, né? A desilusão, o desapontamento e o desânimo são três problemas mais sérios que perturbam os casais de hoje. São de natureza psicológica e se aprendemos a enfrentá-los corretamente, veremos que muitos dos outros problemas irão desaparecer. Creio que quanto mais cedo você ficar desiludido em seu casamento, melhor. Pois quando se livrar de todas as fantasias, né, que acumulou durante a vida inteira, Deus poderá começar a operar. Quando você percebe que vai ficar desanimada e desapontada, essa atitude já é um sinal de cura. Enquanto se mantiver presa aos velhos complexos de Cinderela, essa é muito boa, e ao sonho de amor, não estará na condição ideal em que Deus poderá realmente começar a operar algo em sua vida. Existe um outro ponto básico que devemos aprender a enfrentar em nossa vida, a fim de que Deus possa operar em nós como pessoas e em nosso lar. Para mim foi uma surpresa. Passei pela rotina normal da desilusão, desapontamento e desânimo. Descobri que meu marido não era o príncipe encantado, que ele tinha defeitos e a nossa vida não ia ser um mar de rosa. Nesse ponto, Satanás agiu ao seu modo e me fez sentir deprimida. E eu não tinha a menor ideia do que poderia cair em tão grande depressão até que me casei. Conversei com várias mulheres que me contaram ter tido experiências semelhantes. Não sabiam se eram geniosas até casarem, não sabiam que eram geniosas até casarem. Não sabiam que tinham muito medo até o nascimento do primeiro filho. E aí esse sentimento começou a dominá-las. Deus me deu um sistema para enfrentar esses problemas e quero transmiti-la a vocês. Quando ficava terrivelmente deprimida, permanecia nesse estado por 1 ou 2 semanas e pensava: isso é terrível para alguém que se considera cristã. Mas eu continuava permitindo que tais situações se repetissem sem fazer nada. Depois de algum tempo, descobri algumas coisas interessantes sobre a depressão e a ira. Você poderá descobrir essas mesmas coisas com respeito ao egoísmo, medo, mau gênio e o que quer que a esteja perturbando. Descobri que estava usando a minha depressão como arma contra a minha família. Quando estava deprimida, eu me sentia no direito de agir como se estivesse dizendo: muito bem, se são inteligentes, fiquem longe de mim hoje. Podia também dizer coisas mesquinhas à família e achar justificativa para isso, porque me sentia deprimida. Comecei então a orar: Senhor, preciso da tua ajuda para controlar esse sentimento. Comecei a compreender que a depressão me dominava mesmo antes de sentir que isso ia acontecer. E é isso que ocorre com você quando fica com raiva, diz: não há nada que eu possa fazer. Acontece, fico com raiva. O mesmo acontece com o egoísmo e o medo. Eles penetram em você sem que você o perceba. Eu sabia que deveria haver um meio de reconhecer o inimigo logo que ele chegasse, porém, não sabia qual era. Foi então que comecei a orar, pedindo um sinal. Faça o mesmo. Ore para que Deus lhe conceda o sistema de alarme para avisá-la. Interessante. Veja bem, Deus vai ao seu encontro aonde você estiver e dá o alarme. Descobri que meu alarme era uma sensação de vazio na boca do estômago, uma espécie de pressentimento. Eu acordava de manhã e pensava: alguma coisa está errada. Não sei o que é, mas hoje vai dar tudo certo. Você já se sentiu assim? Esse pode ser também o seu alarme. É surpreendente como tantas pessoas têm o mesmo pequeno alarme. Tome uma decisão quando o alarme der sinal. Importante. Descobri que tinha uma fração de segundo para uma decisão naquele momento específico: o caminho de Deus ou o meu próprio caminho. Nós enfrentamos o mesmo dilema. Podemos, podemos o nosso caminho ou o de Deus. O que o seu caminho oferece? Em primeiro lugar, você vai perceber que gosta de se sentir feliz. Já se sentiu assim? Há uma certa satisfação associada com o sentimento de felicidade. A seguir, a satisfação se encontra em ansiedade. Ninguém sofre como você. Se os outros pudessem compreender os seus problemas, se todos pudessem compreender qual a sua verdadeira condição, concordariam que você tem o direito de estar deprimida. A partir desse sentimento de autopiedade, você se atira diretamente no abismo do desespero. E esse será seu sistema de vida se não tomar uma atitude imediatamente. Se você tem raiva, provavelmente age da mesma forma. Pensa no fato de que estourou com seu marido ou talvez com os filhos, se sente tanta pena de si mesma, desse ponto para o abismo é um pulo. Quando você começa a pensar em seguir o caminho de Deus, vai encontrar um inimigo para atrapalhar. Ele vai dizer: é difícil demais, não tente. Leva muito tempo para seguir o caminho de Deus, não dá.
É muito mais fácil do meu jeito. E todo tempo Deus estará ao seu lado dizendo, por favor, faça como eu quero. Há anos não sinto mais qualquer depressão. E é interessante ver como Deus me libertou dela. E esse mesmo sistema já modificou muitas outras vidas. Em primeiro lugar, você se afasta de si mesmo e se volta para Deus. Mateus 11:28 diz: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A palavra cansado, sobrecarregado, significa completamente abatido. Não lhe resta mais nada, e você se sente assim pouco antes de ficar deprimida, irada, ou seja o que for. Água. A decisão é sempre sua. Mencionei acima que existe uma oportunidade de uma fração de segundo para decidir se faz uma ou outra coisa. Sempre há dois caminhos, né? Observe cuidadosamente esse ponto depois de descobrir que seu sistema de alarme dado por Deus, pois é aí que você toma sua decisão. Para seu espanto, irá descobrir que você é quem toma a decisão de perder a calma, ficar deprimida, ter medo ou ser egoísta. Você diz: Ah, isso não é verdade. Eu jamais decidiria deliberadamente fazer uma coisa dessas. Ah, gente, escolhe sim. Mas se decidir sinceramente orar a Deus pedindo que Ele mostre a verdade, verá que é assim mesmo. E que a gente tem essa ousadia. É uma decisão definitiva de cada vez. Observe, é uma decisão definitiva de cada vez. Observe da próxima vez que começar a ficar irada com um de seus filhos. Observe como é que você resolve ficar zangada. Deus mostrou-me 4 passos que preciso dar quando resolvo segui-lo. Primeiro, ensinou uma oração. Pai, eu nem mesmo quero ser ajudada. Ajuda-me a desejar ser ajudada. Olha que forte isso, né? Pai, eu nem mesmo quero ser ajudada. Ajuda-me a desejar ser ajudada. Nossa, Deus. Comecei a compreender que naquela situação era mais interessante sentir-me deprimida do que voltar-me para Deus e pedir ajuda. Então orei, Senhor, ajuda-me a querer o teu auxílio. E o versículo que ele me deu naquela época foi Isaías 41:13. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Deus está ansioso para nos ajudar, mas precisa esperar até que sejamos prontas a ser ajudadas. Ele nunca força você a aceitar a ajuda dele, pois o auxílio forçado de nada serve. Já experimentou ajudar alguém que não quer ser ajudado? A pessoa não gosta e o resultado é negativo. Deus, portanto, quer que você peça auxílio a ele. A segunda coisa que precisei fazer foi confessar o que eu estava fazendo era pecado. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Tiago 4:17. Quando compreendi que era errado ficar deprimida, precisei compreender que permitir a mim mesma entrar em depressão era pecado diante do Pai. Então orei: Senhor, se há algum pecado em minha vida que precisa ser confessado, quero confessá-lo agora. Perdoa-me por brincar com a ideia de ficar deprimida. 1 João 1:9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele espera que você confesse os seus pecados para purificá-la. Parte dessa purificação é impedir que fique deprimida, irada ou qualquer que seja o seu problema. Terceiro, precisei pedir o Espírito Santo para preencher o vazio. A sensação seguinte foi o sentimento de vazio. Estava conversando com a minha filha, pois ela teve um dia deprimida e disse: Vamos verificar os fatos. Descrevi então a série de sensações que experimentaram, terminando com o sentimento de vazio. Ela exclamou: Mamãe, foram exatamente essas coisas que senti, foi isso mesmo. Nesse ponto, isso é vital. Você deve pedir o Espírito Santo para encher o vazio. Lucas 11, do 9 ao 13, diz que tudo o que temos que fazer é pedir. E Deus nos dará tudo aquilo que precisamos, porque precisamos pedir, porque Deus não enche automaticamente aquele vazio com seu espírito. Porque Deus não enche automaticamente o vazio com seu espírito. Não sei, mas sei que ele promete dar seu espírito àqueles que o pedirem. Descobri que depois de orar para ser cheio do Espírito Santo, devia prosseguir com a minha vida normal. Não fique sentado pensando em seus problemas. Levante-se de onde estiver e ocupe-se com o serviço de casa ou qualquer outra coisa que precise ser feita. Continue a trabalhar e verá o que está acontecendo, um milagre na sua vida. No fim do dia, poderá dizer: por que será que eu estava tão zangada pela manhã? Por que eu tinha tanto medo? Por que queria ficar deprimida hoje cedo? Deus fará uma obra belíssima em sua vida.
E se você o permitir, o segredo é permitir que ele opere. O quarto passo é modificar o hábito. Muitas pessoas me disseram: como é que depois de chegar a este ponto e ter o problema resolvido, ele volta? Porque logo no dia seguinte, depois de Deus ter me dado vitória sobre a depressão, eu fico novamente deprimida? Creio que é porque temos um sistema de vida e esse sistema tem que ser mudado. Certo dia, eu estava falando com Corey ten Boom e perguntei, Corey, por que será que quando já era para termos sido libertas de uma determinada coisa, ela continua voltando? E ela respondeu, Shirley, quero contar-lhe algo. Deus me ensinou o que acontece. Eu estava certo dia sentado pedindo ao Senhor que me esclarecesse sobre isso e ele me falou, Corey, você está ouvindo um sino tocar à distância. Está ouvindo um sino tocar à distância? Sim, eu podia ouvi-lo. O sino estava batendo blém-blom, blém-blom. Então, de repente, começou a tocar mais devagar e depois parou. Eu sabia que, quando o sino começou a tocar mais devagar, alguém tinha tirado a mão da corda, mas o sino continuou tocando. Espero que você possa aplicar esse exemplo na sua situação. Para mim, ele respondeu a muitas perguntas. Você tira a mão da corda do sino, mas ele continua tocando um pouco mais, até que o sistema tenha sido mudado. E então para. Isso não significa que você nunca mais será tentada, mas lembre-se de que não terá mais que passar por aquele período difícil de decisão como no princípio. Nunca será como foi na primeira, segunda ou terceira vez. Você quer vencer algo em sua vida? Trabalhe com Deus e ele lhe dará vitória. O nosso Deus é um Deus de vitória. Lembre-se também disso. Satanás irá sempre aproveitar-se das suas fraquezas usando contra você mesma. Se você tem problemas em relação à raiva ou depressão, ele atacará justamente nesse ponto. Eu disse que não fico deprimida há anos, mas eu fui tentada a ficar. Uma coisa que me surpreende é que nem sequer me senti tentada a ficar deprimida durante toda essa minha doença. Isso para mim é uma confirmação da vitória que Cristo nos dá. E aí, a aplicação pessoal, a primeira é observe a próxima vez que começar a ficar deprimida ou irada. Mesmo indisposta, ore, Pai, eu nem mesmo quero ser ajudada, ajude-me a querer ajuda. Continue orando, confessando que está fazendo, que está fazendo é pecado. Se experimentar o sentimento de vazio, peça para que Deus encha o vazio em seu espírito. E termine pedindo que Deus lhe ajude a tirar a mão da corda, abandonando todos os sentimentos que afastam do seu caminho. Deixa eu fechar aqui.